Hoje você vai conhecer a trajetória no futebol de um grande meio-campista argentino, que é ídolo em praticamente todos os clubes que ele jogou. Um cara que não passa despercebido por lugar nenhum. Uma vontade que falta em muitos e uma fome de vencer que o diferencia de vários. Raça, técnica, habilidade, liderança, um verdadeiro monstro da meia cancha. A você que ainda não conhece ou ainda não é inscrito nesse canal e caiu aqui de paraquedas, fica o convite para que você se inscreva, que com certeza você não vai se arrepender. Então, sem mais delongas, a história dele, Lucho González. Luiz Oscar González nasceu no dia 19 de janeiro de 1981, em Buenos Aires, na Argentina. O Lucho, como ficou popularmente conhecido, começou a jogar nas categorias de base do time do Huracán, com apenas 14 anos de idade. Muito garoto ele foi se desenvolvendo, até chegar no futebol profissional, mais precisamente na temporada de 98-99. Com 18 anos, o Lucho debutou no time de cima do Huracán, em uma partida do campeonato argentino contra o Racing. E logo na primeira temporada, seu clube acabou caindo de divisão e teve que jogar a Primeira B, como eles chamam lá a segundona na Argentina. Na temporada seguinte, 99-2000, o time do Lucho, o Huracán, conseguiu fazer uma boa campanha e subir de divisão. Mais que isso, ganhou a Série B do campeonato argentino daquela temporada. Só o primeiro de muitos títulos que o Lucho ganhou ao longo da sua carreira. Nessa temporada ele ganhou muitas chances e já começava a se tornar um jogador importante dentro do time, apesar da pouca idade. Em 2000-2001, o Huracán, de volta à primeira divisão, fez uma campanha regular e terminou a Apertura em 8º lugar e o Clausura em 7º. Nessa temporada, ainda jovem meia, jogou 34 partidas e meteu 3 gols. Já consolidado no seu clube, o Lucho era mais uma grande promessa de uma grande geração do futebol argentino. Então, após se destacar muito no Huracán, ele acabou sendo comprado pelo River Plate, um gigante, que pagou 550 mil euros para tê-lo. Então, com a camisa do clube, o Lucho jogou 111 partidas, marcou 12 vezes e ganhou um título. Ele chegou para um time onde a titularidade precisaria ser conquistada com extremo suor, porque, logicamente, o River era um time muito mais qualificado e com muitos bons jogadores no elenco. Tanto que conseguiu chegar na final da Copa Sul-Americana, depois de eliminar o São Paulo, inclusive. Entretanto, o River perdeu na final para o desconhecido Cienciano do Peru. Já no campeonato argentino, o River foi terceiro colocado na Apertura e conseguiu ganhar o Clausura de 2003, o único título da temporada. O Lucho foi a campo em 32 jogos e ainda fez 7 gols. Em 31 de janeiro de 2003, dias depois de fazer 22 anos, recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Argentina. Ele foi chamado por Marcelo Bielsa para um amistoso contra Honduras, que ele já meteu 2 gols, aliás. Já na temporada de 2003-2004, mais adaptado ao novo clube, Lucho e River fizeram boa campanha na Libertadores e acabaram caindo só na semifinal. A eliminação foi muito dolorida, pois foi diante do grande rival, o Boca Juniors de Tevez. E novamente o River acabou conseguindo ganhar o Clausura de 2004, em que o time deixou o Boca para trás, com 40 pontos contra 36 do rival, e conseguiu ganhar aquele título argentino em 2004. E na metade desse ano aí de 2004, o Lucho jogou 2 competições com a Argentina. Uma delas foi as Olimpíadas na Grécia, em que a seleção albiceleste, com uma geração muito fora de série, conseguiu uma grande conquista, que foi ganhar aquela medalha olímpica, derrotando o Paraguai na final. O Lucho jogou os 90 minutos de todas as partidas. A outra competição, essa aí já não traz boas lembranças aos argentinos e traz para os brasileiros, que foi a Copa América, em que o Brasil ganhou nos pênaltis depois que o Adriano conseguiu empatar aquele jogo no finalzinho. E dessa vez, no time principal, o Lucho não conseguiu jogar os 90 minutos de todos os jogos, e ele foi sacado no segundo tempo dessa partida contra o Brasil, inclusive. Depois desses torneios, o Lucho voltou para defender o River, o seu clube. E novamente os milionários pararam na semifinal da Libertadores daquele ano.
dessa vez perdendo para o futuro campeão São Paulo. E o time não conseguiu ganhar nenhum dos 2 turnos do campeonato argentino. Depois disso, o futebol europeu, já de olho no talento do jogador, acabou o tirando da América do Sul. Mais de 10 milhões de euros que não foram pagos à vista foi quanto o Porto de Portugal pagou para ter o futebol do meio-campista. O Lúcio chegou para um time repleto de brasileiros e alguns jogadores argentinos, como seu amigo Lisandro Lopes, por exemplo. O Porto, com um time muito consistente, fez ótima campanha na Liga Nacional, sendo campeão daquele campeonato português, tendo o Sporting como vice. O Porto conseguiu ganhar também a Taça de Portugal daquela temporada, uma ótima temporada de estreia no novo clube, que contou com 40 partidas e 12 gols marcados. Esses ótimos números pelo clube português renderam ao Lúcio uma convocação para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. A Argentina, com um time muito bom, conseguiu jogar bem naquela Copa. O Lúcio não foi titular absoluto, mas esteve em campo 120 minutos da eliminação para os donos da casa. O Lúcio inclusive fez uma Copa muito consistente, mas que não foi o suficiente para levar a Argentina mais longe. E depois desse Mundial, o Lúcio seguiu firme no Porto, e o Dragão ganhou pela segunda vez consecutiva o Campeonato Português. E além disso, o Porto ganhou a Supertaça de Portugal de 2006, derrotando o Vitória de Setúbal na decisão por 3-0. Já na Liga dos Campeões, o clube portista foi eliminado logo nas oitavas de final, perdendo para o forte time do Chelsea. Nessa temporada, Lúcio Gonçalves jogou 38 partidas e fez 12 gols. Ao final da temporada, o Lúcio foi chamado para jogar a Copa América com a sua seleção. Novamente, ele foi um cara muito importante dentro do plantel e entrou no decorrer do jogo da final, onde de novo a Argentina foi derrotada pela seleção brasileira, mesmo em tese sendo melhor tecnicamente, e não foi qualquer derrota, foi um chocolate, 3-0 e mais um vice. Já na temporada de 2007-2008, o Porto ganhou o Campeonato Português novamente, terceiro já do Lúcio e de forma consecutiva. E esse foi o único título portista dessa temporada. No mais, o time foi vice da Taça e da Supertaça de Portugal, e assim como 2006-2007, passou dos grupos, mas caiu no mata-mata da Champions. Nessa temporada, clubes como Everton da Inglaterra e até o gigante Real Madrid queriam contratar o jogador, mas o Lúcio provou seu amor ao Porto e continuou no clube, que pagou o restante pelo seu passe, e daí ficou em definitivo com o jogador. Jogando fino da bola, o meia disputou 40 partidas e fez 8 gols. A temporada de 8-9 já era a quinta do Lúcio no Porto, e o jogador ficava cada vez mais identificado com o torcedor, e para variar, o Porto ganhou o Campeonato Português, deixando os rivais Benfica e Sporting para trás na tabela de classificação. E o Dragão fez bonito também nas Copas, foi campeão da Taça de Portugal e aí acabou sendo vice da Supertaça. Na Liga dos Campeões, o Porto caiu diante do vice-campeão Manchester United de Cristiano Ronaldo nas quartas de final. O Lúcio jogou 37 partidas e fez 12 gols nessa temporada. Depois de um acordo entre ambas as partes bem vantajoso financeiramente, o Porto vendeu o Lúcio para o Olympique de Marseille da França. E por lá ele já conseguiu ser brilhante, e até hoje ele é muito lembrado pelo torcedor francês, pois ajudou demais o clube a ganhar a Copa da Liga Francesa e principalmente o Campeonato Francês daquela temporada de 9-10, em que o Marseille deixou o Lyon, grande time francês naquele momento, para trás. Nessa temporada, o Lúcio jogou demais, atuou em 44 partidas e marcou 8 gols. Já na temporada de 2010-2011, o ótimo time do Marseille competiu bem no campeonato francês, mas o gás acabou e o clube acabou sendo vice-campeão, vendo o Lille ganhar. Porém, o Lúcio e seu clube conseguiram vencer a Copa da Liga Francesa pela segunda temporada seguida, além de vencer a Supercopa da França. O Lúcio meteu 10 gols em 49 partidas. Depois daquela Copa América lá de 2007, o Lúcio voltou a ser convocado esporadicamente para a seleção da Argentina. Competição mesmo ele não voltou a disputar, e o seu último jogo com a camisa argentina foi um amistoso no ano de 2011. E com a camisa da seleção, Lúcio Gonçalves jogou 45 partidas, marcou 7 gols, deu 5 assistências e não ganhou nenhum título oficial. Em 2011 e 2012, o Lúcio começou no Olympique, mas na metade da temporada acabou acertando sua volta ao Porto de graça.
clube no qual ele sempre se sentiu em casa. Mas antes de ir embora, ainda ganhou a Supercopa da França com o Marseille e fez parte do time que ganhou novamente a Copa da Liga Francesa. Sendo assim, mesmo em tese, com pouco tempo de clube, o Lúcio conseguiu marcar seu nome na história do clube francês. Ele jogou 123 jogos, fez 21 gols e ganhou 6 títulos. Como chegou na metade da temporada, ele não participou da conquista da Supertaça de Portugal, pois é o jogo que abre a temporada, assim como a Supercopa da UEFA, que o Porto perdeu para o Barça. Entretanto, conseguiu ser relevante na conquista do Campeonato Português, mais um para a conta. Na temporada de 12-13, com nomes como James Rodrigues, Hulk, Alexandre, Otamendi, o Porto, como de costume, com todos esses caras, ganhou o Campeonato Português de novo, assim como a Supertaça de Portugal. Mais 2 títulos, e mesmo já não vivendo seus melhores dias, a idolatria por parte do torcedor aumentava. Nessa temporada, a última completa com a camisa do Porto, o Lúcio jogou 44 partidas e ainda fez 10 gols. A temporada de 2013-14 foi a última do Lúcio, que ele nem chegou a jogar por completo, mas ele esteve em campo na conquista da Supertaça de Portugal, a Taça Cândido de Oliveira, em que, aliás, o Lúcio marcou um dos gols da vitória por 3-0 sobre o Vitória de Guimarães, e daí em janeiro de 2014 o Lúcio deixou o Porto, rumo ao Al-Rayyan do Catar. E no Porto, somando essas 2 passagens, o cara jogou 241 partidas, fez 61 gols, e ganhou 11 títulos ao todo. No clube do Catar, o Lúcio jogou junto com o brasileiro Nilmar na época, e lá ele não conseguiu ganhar títulos nessa temporada e nem jogou muitas partidas. E na temporada de 14-15, Lúcio continuou no Al-Rayyan e novamente não conseguiu brigar por títulos, deixando o clube na metade de 2015 rumo ao futebol argentino. E por lá, o Lúcio jogou só 26 partidas e balançou as redes em 8 oportunidades. Agora já muito mais rodado, muito mais experiente, veio agregar com esses atributos no time do River, e mostrou ter muita estrela, chegando para o time logo na fase final da Libertadores de 2015, em que o River derrotou o Tigres do México na grande decisão. Outra grande conquista foi a Copa Suruga de 2015, batendo o Gamba Osaka do Japão. Só no Mundial de Clubes, que daí não deu para o River, mas também pudera. O time tinha o Barcelona voando pela frente e acabou sendo goleado na final, 3-0. Nesse ano de 2015, pelo River, mesmo não sendo titular absoluto, Lúcio era um cara extremamente importante para o clube. Já no ano de 2016, o River ganhou mais algumas taças, porém o Lúcio já tinha deixado o clube. Ele jogou sua última partida em maio, e em setembro desembarcou em Curitiba. Com a camisa do River, o Lúcio Gonçalves disputou 113 partidas, balançou as redes 19 vezes e ainda conquistou 4 canecos. Depois de terminar bem o Brasileirão de 2016, o Lúcio jogou em 2017 pelo Atlético e não conseguiu ganhar títulos pelo clube nesse ano. Terminou o Brasileirão só em 11º lugar e foi eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores. O casamento Lúcio-Furacão viveu dias de glórias no ano de 2018. O time ganhou o estadual daquele ano, mas o Lúcio não fazia parte do elenco da competição. Um torneio que ele conseguiu ser muito importante foi na Copa Sul-Americana. O Atlético há anos aspirava um título desse porte, e o Lúcio foi uma peça muito relevante, com a sua mentalidade vencedora e competitiva dentro do vestiário, além de jogar muito bem no campo. O Furacão bateu o Júnior de Barranquilla da Colômbia nos pênaltis depois de muito drama e conquistou aquela taça, primeira do chama-títulos Lúcio pelo clube. Depois de algumas especulações sobre a sua saída ou até mesmo aposentadoria, o Lúcio confirmou sua presença no time do Atlético para a disputa do Brasileirão, em que o Furacão fez boa campanha e terminou em 5º lugar. Mas o predestinado Lúcio queria mesmo era títulos, assim como o ambicioso Atlético. O clube conseguiu ganhar a Copa do Brasil, depois de eliminar Flamengo, Grêmio e bater o Inter na grande final. E conseguiu levar também a Copa Suruga, onde assim como na Sula de 2018, o Lúcio carregava a braçadeira de capitão do time. O clube ainda foi vice-campeão da Recopa Sul-Americana, perdendo para o ex-time do Lúcio, o River, e caiu nas oitavas de final da Libertadores, perdendo dessa vez para o Boca Juniors. No ano ele disputou 31 jogos e fez um gol. Já no ano de 2020, o interminável Lúcio Gonçalves ganhou o Campeonato Paranaense daquele ano, o título estadual com o Atlético.
Ele perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo e caiu de novo nas oitavas da Liberta. Lúcio foi muito prejudicado pela pandemia do Covid-19. Um jogador da idade dele, em final de carreira, acabou deixando de desfrutar do futebol como gostaria nesse finalzinho de trajetória. Como, por exemplo, ele não pôde ter uma despedida ao nível da sua carreira diante da torcida na Arena da Baixada como ele queria. E neste ano de 2021, o Lúcio fisicamente já não conseguia mais entregar o futebol de anos anteriores e decidiu por parar. Ele atuou em só 2 partidas e pela Copa Sul-Americana defendendo o Atlético. A última, inclusive, no dia 27 de maio contra o Alcas na Arena da Baixada, numa goleada do Furacão, em que o argentino atuou por apenas 5 minutos, como já era planejado, e foi substituído por Christian, que entrou no lugar dele, fez o primeiro gol e homenageou o ex-capitão, ou El Comandante, como ficou conhecido, mostrando assim que o Lúcio era um cara muito querido dentro do grupo. Tenho que simplesmente agradecer por todo o carinho que me deram nestes mais de 4 anos. Sempre falei que me sentia identificado com o clube e levarei todos em meu coração. Nesses mais de 4 anos, o Lúcio jogou 160 partidas, marcou 10 gols e ganhou 4 taças com o Atlético. E jogando pelos clubes ao longo dessa longeva e vitoriosa carreira, o Lúcio Gonçalves disputou 774 partidas, balançou as redes 131 vezes, deu 84 assistências e ainda conseguiu ganhar impressionantes 26 títulos oficiais. Ainda enquanto jogava, o Lúcio começou a estudar para ser treinador. E como já era de se imaginar, ele tem tudo para seguir uma carreira na beira dos gramados com toda a sua liderança que ele vivenciou durante anos dentro do campo. Um jogador extremamente profissional, um animal competitivo, como definiu muito bem Paulo Autuori. Um cara sério, concentrado, mas ao mesmo tempo muito da resenha. Um argentino raçudo, técnico, um jogador versátil e muito, mas muito bom. Não é à toa que ele é ídolo de quase todos os times que ele passou. Um jogador que de fato vestia a camisa, que trabalhava duro como poucos, se dedicava e é um excelente exemplo de profissional para qualquer área de atuação. A quem assistiu até aqui, só agradecimentos, o pedido da curtida no vídeo e o compartilhamento dele com os amigos. Semana que vem tem mais. Até a próxima e falou!